Aí nós já estamos ao vivo. Lucas, só te lembrar, bom, eu te falei, né? Nós estamos no YouTube e no Face, né? Você Uhum. vê que o público maior é no Face, o pessoal está acostumado. Independente disso, depois a gente faz a edição e deixa disponível no YouTube também, fora o ao vivo. Perfeito. Eu te mando o link, tá? Então, gente, boa noite, pessoal que já está acostumado. Nós estamos com o Lucas hoje, pertinho, né, Lucas? De Manaus, Alguns milhares de quilômetros nos separam. do lado de Pederneiras, e nós estávamos conversando justamente isso antes da gente entrar ao vivo, que com todas as dificuldades da pandemia, isso foi uma coisa extremamente agradável, né? Provavelmente, ou muito improvável, num período curto, que a gente tivesse a oportunidade de estar junto, presencialmente, aqui na casa, né? Mas é uma alegria muito grande você estar aqui. Tem um fã, amigaço seu, que é um trabalhador nosso, que é do Rio de Janeiro, que é o Edmilson, que sempre falava para mim, Alexandre, convida o Lucas. Eu falei, olha, já está convidado. Eu falei, não acredito. Eu falei, não, já está, a gente já conversou. E ele fala muito bem de você. E é isso que eu falo para você, olha, é um trabalhador nosso lá do Rio. Nós somos aqui do interior de São Paulo e ele é um grande colaborador. É interestadual, colaboração, né? Não, nós temos, graças a Deus, de Goiânia. Nós temos, você falou de Santa Rita do Sapucaí, nós temos uma trabalhadora. Sim, acabou criando um leque grande. E o Edmilson comentou muito de você. E a hora que eu falei, não, já está combinado, ele vai estar com a gente em julho. Ele ficou super feliz e hoje ele estava comentando, já está com a gente aí. O Edmilson, ele mandou mensagem para mim hoje, né? Justamente disso. Ah, você vai estar hoje no centro e tal. Eu falei, pois é, e eu não sabia, né, que ele trabalhava com vocês. Aí eu falei, Uhum. poxa, que alegria, meu irmão, finalmente. E eu preciso, né, agradecer todo o carinho na pessoa do nosso irmão, que está sempre, me acolhe, fala comigo, pergunta como é que eu tô, manda sempre energia muito boa, dá os toques nas palestras. Então, vamos colocar esse sentimento muito bom. Ele aí, boa noite, meu irmão. Né, mandando energias boas daqui de Manaus para você. Né, devo muito a ele nesses momentos assim de pandemia, nesses trabalhos. Então tá já. Lucas, vou deixar você à vontade, aquilo que eu te falei. Mais uma vez, depois a gente vai se falar no final, claro, mas mais uma vez te agradecer a atenção toda, o carinho todo, desde quando a gente teve o contato, extremamente carinhoso e prestativo. Espero que você goste. Depois, aquilo que eu te falei, os comentários vão ficar aí, um tempo depois entra, o pessoal gosta, participa muito, você vai perceber que o povo fala pra caramba, você vai ver que eles comentam muito. Mas aproveite, para você ter uma ideia, a Janoca é uma trabalhadora nossa de Portugal, e eu falo que Que esses, legal. ela e a Maria João, porque hoje lá são meia-noite, né? Eles Caramba! e toda semana eles estão com a gente, na terça e na quarta no estudo também. Lucas, obrigado, aproveite, e no final a gente volta e conversa um pouquinho, tá bom? Claro. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz a todos. Com muita alegria a gente está com os irmãos de Pederneiras, São Paulo. Eu daqui direto no interior da Floresta Amazônica, em Manaus. É realmente uma grande felicidade estar com vocês, ter a oportunidade de falar do Evangelho do Cristo, falar do Cristo em si. E claro, né, um grande abraço para todos que nos acompanham, representados aqui nas pessoas do nosso irmão Alexandre, na pessoa do nosso irmão Edmilson, e que nesses momentos que a gente busca uma intimidade com o Cristo, que a gente busca refrigerar a nossa alma na presença do Mestre, que de fato, então, nessa uma hora que a gente vai ficar aqui, cerca de uma hora, nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que a gente preparou hoje é falar um pouco sobre as marcas de Jesus. Falar justamente o que que isso simboliza para nós que estamos aqui encarnados, buscando um contato com o Mestre, com o seu Evangelho, ao passo também em que nós vamos percebendo, criando interpretações sobre o que são essas marcas. E aqui eu tirei vamos colocar assim, essa expressão de uma frase do apóstolo Paulo, que nós estamos tentando com muita dificuldade criar uma intimidade, né, nesses últimos meses de estudo, uma frase que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, em que Paulo diz para nós: Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, a noite de hoje, nós gostaríamos de dedicar esta fala a Paulo de Tarso, que tem norteado nossos ensinos,
as nossas também percepções e estudos do Evangelho, mas, acima de tudo, homenagear, e óbvio, né, que o apóstolo da gentilidade não merece a nosso sentimento fraco, infeliz, né, de criar uma homenagem para ele. Ele nem precisa disso, muito pelo contrário, mas a gente faz realmente com as melhores intenções possíveis. Mas, acima de tudo, representar aqui o homem, como diz Emmanuel na introdução do Paulo Estevão, soube transpassar, atravessar, caminhar, superar o grande abismo que separava Saulo de Tarso, o verdugo cruel, de Jesus, Cordeiro Imaculado, Mestre Divino, Governador Planetário. Porque Saulo de Tarso fez um grande trabalho de fato, reformulação de valores para se aproximar de Jesus. E esse é um projeto íntimo, pessoal, que cabe a todos nós. Com o tempo, a gente vai adquirindo essas marcas, que nós vamos falar propriamente dito, sobre o que representa no sentido físico, no sentido puro e impuro, mas também nos conceitos espirituais, do que seria essas marcas do Cristo. Mas a gente vai começar com a descrição que Emmanuel traz na primeira parte do Paulo Estevão sobre Saulo de Tarso, mostrando o doutor da lei, aquele discípulo de Gamaliel que vinha direto da escola de Hilel, o velho, o ancião, e sabia toda a Torá, de cabo a rabo. Sabia também da Torá, da maneira oral, passada pela cultura hebraica. Ele tinha uma grande intimidade, então, com a cultura, com a religião. Emmanuel nos apresenta esse rapaz, quase ali chegando aos seus 30 anos, mas um pouquinho mais velho do que eu, que estou aqui nos meus 23. Saulo de Tarso, um conhecedor nato da cultura greco-romana, sabia dos filósofos, das tragédias gregas, tinha uma grande vontade de conhecer Roma e, ao mesmo tempo, também conhecer Atenas, tanto representado que ele vai e passa na segunda parte do livro, na sua segunda viagem missionária, conhecendo a cidade de Atenas, ali na Grécia, ao passo que também, no fim da sua terceira viagem, quando ele é preso, enfim, vai até Roma, pode ali ter a realização dos seus desejos lá da infância, mas também da sua juventude. Então Paulo vai e é apresentado para nós no homem do mundo. No mundo no sentido que tinha a melhor roupa possível, tinha melhores trejeitos do judaísmo, era representado ali, visto ao povo ao seu redor, com uma grande promessa de Deus para aquele povo. Era um gênio. Era atleta desde a infância, tinha aprendido sobre a maneira de ser tecelão quando precisava, e era, como a gente comentou, discípulo de Gamaliel. A primeira marca, era muito bem conhecido e falado pelos outros. Marca importantíssima. Segunda marca, vestia-se muito bem. Estava sempre bem apresentado para conquistar justamente a vista dos outros. Terceira marca, discípulo de Gamaliel, que só nesse momento, só com esse detalhe, já é suficiente para mostrar a importância de Saulo de Tarso naquele contexto que ele estava inserido. E por que a gente ressalta isso? Porque nenhuma descrição de Saulo de Tarso é feita à toa, porque o narrador de Paulo Estevão não é qualquer narrador, é o nosso benfeitor de todos, Emmanuel. E Emmanuel não usa as palavras à torta e à direita. Ele usa as palavras com jeito, como grande poeta, mostrando para nós, pintando na nossa mentalidade, esse Saulo de Tarso, que a maioria de nós aqui já sabemos. Seu final, trágico para o mundo, mas glorificante para Jesus, em que encontra o Cristo na entrada de Damasco, no último capítulo da primeira parte de Paulo Estevão. Então, a partir daí, as suas marcas mudam-se, transmutam completamente. Ele abandona ali os trejeitos de doutor da lei e abraça o trabalho cristão. E aí, só para a gente ter aqui o argumento pronto, gostaria de pular no encontro que ele tem com Simão Pedro. Depois de muito sofrer por Jesus, sua primeira viagem missionária, a segunda. Depois da segunda, ele encontra ali Simão Pedro e entrega, né, os valores que tem ali, que tinha recolhido para a igreja de Jerusalém. E Simão Pedro se choca, porque vê aquele homem ali completamente mudado. Ele vê um Paulo careca,
com a pele queimada pelo sol, muito magro, chicoteado, muito provavelmente sem dente, de tanta bofetada que levou na vida. Ele vê um Paulo assim que ele não reconhece de imediato, ele se choca. Mas aqui, entre muitas aspas, é o sujo falando do mal lavado. Porque Simão Pedro também, aquele homem bruto, forte, que sabia simplesmente a linguagem da brutalidade, não era mais o Simão Pedro pescador, era o Simão Pedro que apacenta as ovelhas de Jesus. Porque nesse encontro, Emmanuel ressalta as duas figuras, carcomidas pelo tempo e pelo esforço apostolado com Jesus, os dois com os corpos destruídos. Os dois ali como mendigos do mundo, rejeitados da sociedade, mas que na intimidade, no ser, eram grandes, exímios, trabalhadores, exemplificadores do amor do Cristo na terra. Mas o corpo destruído, vestes sujas, rasgadas, corpo de fato maltratado, mas acima de tudo, fiéis a Jesus. A gente começa o Paulo Estevão com Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo de Tarso, muito bem vestido. Cabelo arrumadinho, a melhor roupa, o olhar rigoroso. E a gente termina o Paulo Estevão vendo um Paulo de Tarso humilde, na sua senectude, velhinho, magrinho, que precisava andar com os outros apoiado, às vezes apoiava em Lucas, evangelista, mas também apoiava, né, num cajado. É o que Jesus faz com a criatura. Porque o mundo também tem as suas marcas. A gente compra um produto, por exemplo, e vem lá Made in China, Made in Taiwan, Made in Brasil. O mundo tem a sua marca ali de mostrar onde foi feito, como foi feito, quando foi feito. Tem a sua data de validade. Mas qual é a marca do trabalhador cristão? A gente vai parar aqui rapidinho, deixando Paulo, para adentrar nisso que representa para nós as marcas de Jesus. Para a gente retornar nesse apóstolo, um pouquinho mais na frente. Porque pulando ali mais de 1000 anos na frente, depois da vinda do Cristo na Terra, a gente encontra ele, pequeno de Assis, que nessa pandemia nós também temos tentado, com muita, vamos colocar assim, infelicidade também, muita falta de disciplina, estudá-lo da mesma maneira que a gente tem estudado Paulo de Tarso, nos encantando com a figura desses dois, vamos colocar assim, seres humanos, mas também santos, que souberam experienciar o amor do Cristo. Porque Francisco de Assis foi conhecido principalmente por duas coisas. Pela mortificação da carne, pela grande renúncia que tinha pelo corpo, no seu corpo, o maltratando, com os desejos carnais, dizem os seus biógrafos ali, que tirava as vestes, deitava e rolava na neve. Quando tinha um desejo sexual muito forte, tirava as vestes novamente e rolava nos espinheiros, nas rosas. E o corpo já ensanguentado apacentava aquela dor. Isso chamava atenção. Uma mortificação da carne. Mas a segunda razão, que muito provavelmente Francisco é conhecido, é porque ele foi o primeiro, nesses 1000 anos de cristianismo, que se transmutaram em catolicismo, ele foi o primeiro homem a receber as estigmas do Cristo, as marcas, de fato, da crucificação. Os pregos nas mãos, ele a recebeu. Depois de muito trabalhar e muito servir. Daí a gente pergunta para todos: seriam então as estigmas marcas de fato do trabalho com o Cristo? Consequentemente, aqueles que recebem são automaticamente santos? Aqueles que criam estigmas em si mesmos, querendo experienciar a paixão do Cristo, quando o Cristo imola-se na cruz ali no Gólgota, no Calvário, seriam então representantes máximos da espiritualidade? Receber, não receber, importa alguma coisa? Essa marca do Cristo? Porque marcas com relação à sintonia, à intimidade, a casamento, a matrimônio, a ligação, nós conhecemos na história da humanidade fartamente. Olhemos Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 17, em que Deus conversa com Abraão, e aqui a gente toma a liberdade para trazer o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, apenas a título realmente de enriquecimento dos argumentos, dando um desconto, como o próprio Haroldo diz, para a linguagem da época. A linguagem metafórica de Deus comunicando e falando com o homem. E Deus conversa com Abraão. Abraão,
Através de você eu vou popular a terra. Através da sua esposa, Sarai, que a partir de agora se chamará Sara, ela povoará a terra também. A tua geração será bendita, bem-aventurada. Mas antes, o Criador impõe ali uma marca para a geração de Abraão, para todos os filhos dele a partir de Abraão, que é justamente a marca da circuncisão. A partir daí, todo homem, aquele como está ali na Gênesis, né, que rasga o ventre, recebe a circuncisão como símbolo máximo de marca, de ligação, de pacto com o Criador. É o símbolo da primeira aliança. É a marca do Senhor com o povo da humanidade. E a circuncisão, é claro, marcou a história da cultura judaica e marca até hoje. Os judeus são conhecidos também fisicamente pela circuncisão. Consequentemente, na época do Cristo havia batalha entre a circuncisão. O próprio Cristo, Lucas capítulo 2, versículo 21, foi circuncidado no 8º dia. Nem o Cristo desdenhou passar por essa marca de conexão de Deus com o povo de Israel. Paulo de Tarso também passou a vida inteira falando sobre a circuncisão e a incircuncisão. Sobre você circuncidar-se para marcar o seu corpo em conexão com a providência, mas também sobre a incircuncisão, sobre como não deveria ser símbolo máximo da marca do Cristo com aquele que quer viver o Evangelho. Tanto que ele vai dizer também em Gálatas, olha, circuncisão, de nada adianta. O que importa, ele diz, é a fé que opera com o amor. Essa é uma marca importantíssima, imprescindível daqueles que querem estar com Jesus. Operando com amor. Por isso a gente citou Francisco de Assis. Porque estigma em si, muitos marcaram o corpo querendo venciar ali as dores do Cristo. Mas Francisco recebe os seus estigmas de fato, verdadeiramente, porque ele bem serviu ao Cristo enquanto esteve encarnado. Kardec, né, em 1860, em maio de 1860, na Revista Espírita, traz para nós um artigo com relação a alguns, vamos colocar assim, irmãos e irmãs, que tinham um grande prazer em martirizar o próprio corpo, de maneira voluntária mesmo. E eles marcavam seus corpos, diz Kardec, naquela época a expressão, na busca dos grandes socorros, ou seja, experienciando na carne o que o Cristo passou na cruz, imolado, enquanto vivia a paixão de Cristo. E eles marcavam o seu corpo. E Kardec conversa, né, com esse espírito já desencarnado, querendo saber como é que ele está. Se adiantou alguma coisa, não martirizar todo o seu corpo daquela maneira, pregando as mãos, se colocando no madeireiro, as chicotadas, as bofetadas, relembrando aqueles momentos, como está ali narrado há 2000 anos, mas está ali também lá em João Evangelista, que diz que, de fato, o Cristo, né, sofreu os martírios na mão dos romanos, momento que foi conhecido como a Paixão do Cristo. A beata Ana Emerite estava ali contando para nós, numa visão mediúnica no século XIX, ela, no seio da Igreja Católica, rememorando como é que foi a paixão do Cristo. As chicotadas, os murros, as bufetadas, os xingamentos, cuspidas na cara, os martírios com os cilícios romanos, carregar a cruz no Gólgota, ser pregado na cruz. São imagens de dor e martírio, mas quando a gente olha para ver a paixão do Cristo, o sofrimento que ele passa fisicamente, é a coroação do mundo para aquele, o Cristo, Cordeiro de Deus, que a única coisa que fez, diz Emmanuel, foi servir no tempo que teve, com o tempo que lhe foi dado, a Deus. E o que o mundo dá em troca? Esse grande rei, né? Meu reino desse mundo, consequentemente rei dos judeus, o coroa com uma coroa de espinhos. Ele marca na história como um grande renovador de almas. Tanto que depois do Cristo, ou melhor, tanto que com o Cristo nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Uma marca do Cristo na história. A história mesmo carrega uma marca de Jesus. Mas voltando, né, como a gente está falando com relação à paixão do Cristo, e esse espírito Kardec se comunica, em maio de 1860, na Revista Espírita, começa a perguntar, esses seus martírios,
esses cilícios, serviram de alguma coisa? Você martirizar o seu corpo, criar os estigmas por conta própria, lhe ajudou de algo? Como se a perguntar, você macular o seu corpo, lhe injuriar dessa forma, querer vivenciar na carne, reencenar na mente, no corpo, o martírio do Cristo lhe adiantou de algo? Um martírio voluntário dessa maneira? Em outras palavras, Kardec quer perguntar nas entrelinhas. Martirizar-se dessa forma te fez ser um vivente melhor? Em outras palavras ainda, será que martirizando-se desse mesmo você pôde servir melhor? E ela responde que ela está no estado de confusão, que ela tem vergonha do que fez. Escondia com muito cuidado os estigmas que ela mesma se colocou pregando à própria mão. Escondia dos filhos porque não queria que os filhos vissem, porque ela diz, no íntimo eu sabia que aquele não era o caminho. Mas ele pergunta, mas você é feliz? E ela diz, olha, no livro dos Espíritos tem o item que responde a sua pergunta. E responde também com relação ao meu sofrimento ou felicidade no mundo espiritual. E Kardec coloca ali na nota. O Espírito se refere à pergunta 726 do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre os cilícios voluntários. E eu separei para a gente dar uma olhada aqui. Porque ela fala que ela não se sente um espírito feliz depois de reencenar várias vezes na carne as dores do Cristo. E aí Kardec pergunta de fato para a espiritualidade na 726, já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criamos voluntariamente? Ou seja, se eu já sofro muito, se eu quiser acelerar esse processo, usar um catalisador, ou seja, eu mesmo martirizar mais ainda, machucar ainda mais, para aproveitar esse sofrimento que eu já estou passando, para chegar mais rápido no céu, na perfeição, um nirvana, um regozijo espiritual adianta? E os espíritos respondem, e eu quero só ressaltar as últimas duas frases da resposta, que eles dizem basicamente para nós. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, o que é sofrer pelos outros? Deixar de comer para dar para alguém para comer? É o óbolo da viúva que está ali no Evangelho de João, onde tinha muita gente dando fartamente ali o dinheiro, ou melhor, no Evangelho de Marcos, estava ali fartamente dando dinheiro, os ricos, e vem a viúva com seu óbolo, dá um quarto de centavo, 2 moedas de 1/8 de centavo. Não tinha nenhum centavo para dar. E ela dá. E o Cristo diz, ela deu mais do que todos aqui. Porque eles deram o que sobrava. Ela deu o que lhe faltava. Sofrer pelos outros. Dá o ponto que vai te fazer falta. É uma abstinência voluntária bendita. Porque te aproxima do outro e, acima de tudo, a Deus. Ao Cristo também. Sofrer pelos outros, que é também eu ficar sem dormir, auxiliar alguém ali que está passando por uma crise de ansiedade, falar com alguém que perdeu alguém, no, colocar assim também por causa do coronavírus, perder horas de sono, que eu posso recuperar em outro momento, para ser aquele amigo que aquela pessoa precisa. É trabalhar no atendimento fraterno, é você se dedicar ao estudo com Jesus, renovar e buscar matar a criatura velha que já não presta mais para servir a Jesus, buscando valores importantíssimos. É você orar em silêncio, ainda que imerso em lágrimas, porque sabe que Jesus escuta e sabe que quer se aproximar do Cristo. Sofrer pelos outros, consequentemente, é se aproximar do outro. E os Espíritos dizem, quando sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Então, o que o Cristo nos pede, e isso é uma frase que o mundo, as ideologias do mundo, as ciências, vamos colocar assim, os pensadores do mundo não compreendem. Mas estar encarnado exige sofrer, exige dor, martírios, carregar a sua própria cruz, porque carregar a cruz machuca. Você se sente sozinho, sem forças, cansa. É fácil carregar a cruz quando está com ânimo.
É fácil carregar a cruz quando é o primeiro dia, mas e no milésimo dia? Sofrimentos voluntários que nos aproximam a Deus. E aí Kardec pergunta para o Espírito, então me diz, essas suas marcas voluntárias, as cicatrizes, os machucados, o sangue que escorreu, de onde que veio? E ela, martírios infelizes, que não me ajudaram a servir mais nem melhor. Em outras palavras, sofreu apenas para si. Machucou o corpo. Em vão, em ter a oportunidade de utilizar essa mortificação da carne, sofreu, o corpo vai, de fato, definha. Mas os martírios, de fato, quando não são benditos, quando não são em prol do outro, não alcançam o âmago, não mudam o espírito. E essa é a marca que está constante em todos aqueles que se aproximaram de Jesus. Não as do corpo, não as do corpo, mas a que marcam, a que grafam no fundo, lá no fundo mesmo, quando machuca, quando faz sangrar, quando chora no silêncio da noite sem saber o que fazer, mas marca no coração a fé em Cristo, se tornando criatura mais forte e vivente para auxiliar, para essa extensão do amor de Jesus. Consequentemente, o que a providência faz? Dá os estigmas. Francisco recebe os estigmas depois de muito servir. Padre Pio, século passado, recebe os estigmas pela primeira vez com 23 anos. Santa Rita de Cássia, estigmas. E tantos outros santos e santas marcaram a história recebendo os estigmas. Mas eles não se santificaram aqui no conceito realmente de elevação moral porque obtiveram os estigmas. Eles primeiro se santificaram, ou seja, se renovaram, sofreram em prol do outro e receberam os estigmas. Receberam essas que são também exemplos, não são os únicos exemplos, mas são exemplos de marca de Jesus no corpo. Marcaram o próprio Espírito com muito servir, com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue. E não pensando acima de tudo que os estigmas são simplesmente isso. Olha que maravilha, um buraco na minha mão. Padre Pio mesmo sangrava todos os dias com os seus estigmas. Imagina, dos 23 até os 60 e poucos anos, com os estigmas todos os dias sangrando. Principalmente ali quando consagrava a hóstia, sangrando, pingando em cima da mesa, colocava as luvas, machucava. E Francisco, que recebeu os estigmas nas mãos e nos pés, recebeu também aqui a lança na altura aqui da costela, que nem o Cristo recebeu depois de ter martirizado na cruz, expirado na cruz. Mas acima de tudo, o estigma verdadeiro, a circuncisão verdadeira, a cicatriz verdadeira, é aquela que marca, que grafa no espírito as leis, através da exemplificação. É aquele que coroa o próprio coração com a coroa de espinhos do Senhor, que não espera os aplausos desse mundo, mas serve constantemente. Apesar da angústia, apesar da solidão, apesar da incompreensão, da confusão, busca sempre estar mais próximo de Jesus, martirizando a si mesmo, ou seja, renunciando a si mesmo. O ego, a ganância, a avareza, o medo, a incompreensão, a falta de fé é em prol de uma causa muito maior do que si, que é a causa do Cristo. Marcar-se pelo Cristo é fazer exatamente o que fez o bom samaritano. Porque quando perguntam para Jesus, não, mas fala aí, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Estava um homem caído, vem um levita, um sacerdote ali, descendo de Jerusalém para Jericó, não querem nem saber, vão embora. Vem um bom samaritano, o ajuda, o acolhe, o recebe, leva numa hospedaria, cuida de suas feridas, paga o hospedeiro. O dono da hotelaria fala, olha, se precisar de mais, não se preocupe. No outro dia eu volto e pago o que você gastar com a cura dele. E Jesus pergunta, qual desses personagens dessa parábola, dessa história, se fez próximo do outro?
Jesus não falou, não perguntou quem era o próximo. Ele respondeu com uma pergunta muito clara, mas como um pedagogo importantíssimo, que se formou na cátedra de Deus com as vidas, em outras evoluções em outros planetas, é claro, Cristo pergunta: qual desses se fez o próximo? Ou seja, qual desses fez a questão, o direcionamento, o trabalho de se aproximar? Porque próximo todos nós somos, de carne ou de espírito, mas poucos de fato se tornam próximos dos seus próximos. Poucos de fato se martirizam para ajudar o outro. Quando vem a dor de cabeça, o que a gente faz? A gente não quer ir para casa espírita porque está ali cansado. Trabalhou muito, merece um descanso. Cristo não descansou. Está com uma angústia, não sabe o que fazer. Não vou na casa espírita hoje. Não vou ajudar fulano, não precisa. Não vou dar essa esmola porque ele vai utilizar para comprar alguma coisa que não vai lhe servir, que não vai ser gratificante. É sempre alguma coisa que a gente faz questão de colocar entre nós e o servir com Cristo. O bom samaritano, ele tirou tudo isso voluntariamente para se fazer próximo do outro. Então, cada um desses que a gente comentou antes, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Beata Ana, o próprio Padre Pio, cada um desses tirou a sua própria ignorância através da martirização de si mesmos para servir o outro mais e melhor. Disse o Cristo: porque fui estrangeiro e me acolhestes. Fui preso, me visitastes. Estava nu e me vestistes. Tive sede, fome, deste-me de comer e beber. Então os justos perguntaram: mas, Senhor, quando te vimos assim, enfermo, doente, estrangeiro, prisioneiro? Então Cristo diz: olha, quando vocês fazem o bem, a caridade, quando vocês sofrem neste mundo para auxiliar, vocês estão ajudando a mim mesmo. Marcando lá no fundo mais um pouquinho a cada dia, com mais uma possibilidade. Não é um check, mas é mais uma ferida necessária para servir a Jesus, para servir ao Cristo, estar com Cristo. A gente lembra o Alto da Compadecida no final da história, seja ali na peça, mas também no filme. Jesus ali, como mendigo, pede ajuda de João Grilo, pede água, comida. E ali a sua trupe ajuda Jesus sem perceber. Esse é o nosso trabalho. É assim que nós marcamos cada um de nós com as marcas de Jesus. Paulo, nas suas epístolas, e agora voltando para essa figura que nos chama muita atenção, ele vai dizer numa das suas cartas, principalmente em 1 Coríntios, ele vai narrar muitos martírios que passou. Ele vai falar: olha, fui escoteado, naufraguei, sofri a pena dos judeus, né, as chicotadas, 40 menos 1, as 39 chicotadas 5 vezes. Ficou cego, recuperou a visão, foi esmurrado. Está ali na sua primeira viagem missionária em Listra, apedrejado na frente de Timóteo com 13 anos. Sofreu tudo em amor a Jesus. Levou muitas pedradas. Se entregou de uma forma que talvez ninguém ali ao seu redor compreendia, mas se marcou. Mas não foram as pedradas, as chicotadas, os martírios muitos em cada viagem missionária, em cada rejeição. Foi de fato a transmutação do homem rígido, ríspido, ignorante, egoísta, orgulhoso, que morreu todos os dias, porque ele serviu também constantemente, diariamente a Jesus. Deixou a marca do homem velho, colocou as marcas do Cristo, porque são as marcas que importam, que de fato vivificam, que fazem ser feliz. Eu lembro uma frase do Clóvis Barros, que ele fala que, para Jesus, o filé mignon da vida, o filé mignon da vida, o que vai te fazer um vivente melhor, mais feliz,
A causa motriz que deve guiar todos nós para Jesus é quando nós nos apequenamos, nos retiramos, nos rebaixamos para que o outro apareça. Como Cristo faz na cura no templo, coloca o homem no centro. Tira todos os preceitos religiosos, as marcas do mundo, as marcas de um sectarismo religioso e coloca a caridade como cerne. E aí o Clóvis diz, é quando nós somos utilizados, nós nos tornamos trampolins para o outro, para que o outro alcance a felicidade mais rápido. Ou seja, é quando o outro se torna um vivente melhor, quando surge o sorriso no seu rosto por nossa causa. Não para engrandecer o nosso orgulho, mas é porque a gente foi utilizado de ferramenta pela providência para atuar naquele coração muito contrido, sofrido. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é o que marca. O que marca não somente o coração, o corpo, mas a memória. Porque desencarnados, que esse dia chegará para todos nós, teremos lá no íntimo cada felicidade, sorriso, abraço, lágrima, pão que dividimos com a simplicidade, a humildade, momentânea mesmo, de ter servido no tempo que nos coube. É o que marcou Paulo de Tarso. Não foram as cicatrizes do mundo, porque o mundo pode machucar ele fartamente, mas o que faz viver é realmente a consciência reta, tranquila. Sabe por quê? A gente pega Emmanuel. Públio Lentulus Sura, não 2000 anos, Públio Lentulus ali, seu bisneto, encontra Jesus, nega, decide servir ao mundo. Próximo livro, 50 anos depois, vem como escravo liberto Nestório. Nestório morre, martirizado no circo, com flechas, ao lado de seu filho. 1500 anos depois, ele reencarna em Portugal como Padre Manuel da Nóbrega. Vai de Portugal para o Brasil e encontra no Brasil essa terra amada, querida, onde ele se entrega há mais de 500 anos em serviço a Jesus. E aí, numa das cartas, está no livro Deus Conosco, ele escreve sobre Padre Manuel da Nóbrega. Ele relata uma suposta encarnação que ele teve no século XV, que estava ali na região ali da Espanha. Ele fala, trabalhou, né, no Creomor, a gente vê esse movimento, e ele fala que ele tinha um espírito muito cansado de querer e mandar sem o Cristo. Olha que curioso. Tinha um espírito cansado de querer e mandar sem o Cristo. Mas Emmanuel tinha morrido martirizado por Jesus, como Nestório, há 1500 anos atrás. Morreu martirizado, não foi suficiente para ele se entregar a Jesus? Não foi o próprio martírio suficiente? E ele fala, tudo que eu queria era uma oportunidade para me imolar por amor ao Cordeiro Divino, como fez a esposa bendita lá das eras passadas, representando ali em Lívia, há 2000 anos, que morre no capítulo 5 da segunda parte, no martírio. Ele morre, né? Como na história, mas não foi suficiente para marcar fundo as marcas do Cristo em si mesmo. Foram necessários 1500 anos de muito sofrimento, reencarnações necessárias, não somente expiatórias, mas regenerativas, para chegar ali em Padre Manuel da Nóbrega, a sementinha que surgiu em Públio Lentulus, com 1500 anos de rega, de enxerto, adubo espiritual, para que ele sentisse de fato cansado e oprimido de servir ao mundo. E ele já era católico, conhecedor das palavras ali, conhecia muito provavelmente a Bíblia de cabo a rabo, mas não lhe era suficiente. Porque as palavras não adiantam. Machucar o corpo não adianta, se não alcançar o espírito. Joana de Cusa morre martirizada, capítulo 15 do Boa Nova. Sendo desbofetada, injuriada pelo soldado romano, com seu filho amarrado ali na tora ao lado. O soldado romano pergunta, é só isso que o teu Cristo te ensinou? Teu mestre te ensinou a sofrer apenas calada? Foi isso? E ela, antes de morrer no martírio ali no circo, diz, não. Ele me ensinou a te amar também. As pessoas não se santificam porque se martirizam com o corpo. Joana de Cusa não se torna Joana de Cusa, de fato, porque acenderam ali as toras de madeiras e consumiram seu corpo. Joana de Cusa se torna Joana de Cusa porque antes disso passou anos de entrega e labuta, imolando-se por amor a Jesus.
Foram 1.500 anos para Públio Lentulus até Padre Manuel da Nóbrega. Sabe quase lá, quantas vezes? Só Emmanuel, realmente a providência divina sabe. Quantas vezes Emmanuel terá morrido no martírio de um circo, apedrejado, martirizado ali, de fato, por amor a Jesus. Mas ainda não lhe foi suficiente. Diz Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha, se eu falasse a língua dos anjos, entregasse meu corpo em martírio, mas se não tivesse amor, ou em outras traduções, se não tivesse caridade. Daí eu puxo a 726 novamente. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. Se falasse a língua dos anjos, entregasse meu corpo, mas não tivesse a caridade, de nada me adiantaria. De nada adiantaria. De nada adiantaria. Porque é só isso que o mundo faz. Machuca só o corpo, mas alcança o espírito, a responsabilidade é nossa. Uma entrevista, o Chico já muito velho, abatido, não conseguia nem falar direito, muito rouco. Ele diz para o entrevistado: meu filho, eu tô velho, abatido, doente, de fato, uma doença de tratamento muito difícil. Mas por dentro eu me sinto como se tivesse 20 anos. Por dentro eu sou muito feliz, sou muito jovem. Porque você machuca só o corpo. Machuca só o corpo. Mas por dentro eu sou muito feliz. Marca de Jesus. Essa é uma felicidade que muitos de nós não conheceremos enquanto não fizermos esse mesmo movimento. E cada um desses que nós citamos fizeram. Entregar-se por amor a Jesus. Além de marcar o corpo, além de tudo isso, mas marcarmos, grafarmos o próprio coração no serviço constante. Diz Padre Damiano, sua próxima encarnação depois de Padre Manuel da Nóbrega, ali no Renúncia, a segunda parte do livro, quando diz, olha, está falando ali com Alcione, a sua mãe, o mundo é diferente da primeira era cristã, fato. O circo agora é o mundo. E isso foi dito lá no século XVII, mas se aplica para nós século XXI. Principalmente para nós que queremos estar com Jesus, vivendo a intimidade do Cordeiro, querendo renovar nos nossos ensinamentos, saindo da posição ali passiva, de fato, para a posição ativa, o verbo ação, o verbo se fez carne. O circo é o mundo. Os leões são os homens. Sofrimentos físicos já não bastam para esse mundo. É necessário sofrimentos morais, psicológicos, mentais. Porque é de fato neles, nesse ambiente íntimo, que a gente consegue cultivar o amor. É justamente dentro de nós que as marcas do Cristo brilham como cicatrizes gloriosas, a iluminar não somente o nosso caminho, mas o caminho daqueles que nos cercam. Quantas pessoas já, por exemplo, não se martirizaram, machucaram o corpo, querendo se aproximar de Jesus, e a única coisa que bastava é olhar para o lado, ver quanto estavam sofrendo, quantas pessoas precisavam de um abraço, de um beijo na testa, de um bom dia, de uma boa noite. Quantas pessoas estão esperando aquela sua mensagem? Quantas pessoas estão precisando do seu sorriso? O mundo pode fazer todos nós chorarmos de muitas formas. Diz Estevão no seu julgamento. De fato, Roma pode me fazer chorar de muitas formas, de 1000 formas diferentes. Mas não conheço nenhuma forma de me fazer renunciar ao amor a Jesus. Marca de Jesus. Fidelidade, lealdade, humildade, simplicidade. Tem um texto do Emmanuel que ele comenta esse versículo que está norteando aqui, Gálatas 6,17, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 8,
que eu gostaria de pegar para encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Queria pegar os últimos 2 parágrafos que Emmanuel vai falar para nós sobre as marcas importantíssimas de Jesus, que nós precisamos, de fato, colocar em nós. Todos os dias, portanto, diz Emmanuel, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Revise o seu dia. Como vai dizer o próprio, Santo Agostinho, 919, do Livro dos Espíritos. Revisa o teu dia. Vê o que foi útil. Se tem alguém ali que possa reclamar de você. Se Deus cobrasse pela tua alma hoje, se lhe seria útil ou não, se você se arrependeria, se você pediria mais tempo. Se você pediria mais tempo para estar encarnado. Revisa o teu dia. Conhece-te a ti mesmo. Observa os sinais que assinalaste os teus atos, recordando que aí sim, a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo, para o bem de todos. Para o bem de todos. Cada vez que a gente deixa aquelas orias de sono para servir mais, aquele cansaço aparente para ajudar alguém, a gente está investindo em felicidade espiritual, não somente para nós, mas para o outro. Consequentemente, percebendo que as marcas do Cristo é justamente servir mais e melhor, estaremos fazendo exatamente o que fez o bom samaritano, se tornando o próximo do nosso próximo. Igualmente, é o que fez cada um desses santos e santas que nós citamos. Voltando agora ao começo da nossa fala, para encerrá-la de fato, é o que marcou Paulo de Tarso. Foi a grande marca que ele colocou dentro de si. Servindo onde pôde, quando pôde, com o tempo que lhe foi dado. Que nem Jesus. Machucaram o seu corpo muitas vezes. O degolaram ali nas últimas folhas do Paulo Estevão. Mas não foi suficiente para tirar o seu regozijo espiritual. Tanto que, capítulo 7 da segunda parte, as epístolas, depois de ele ter iniciado as epístolas, ele está ali em Corinto, o prendem, ele dão várias chibatadas, chicotadas, e aí Paulo tem a sua primeira extausão, vamos colocar assim, o seu regozijo espiritual. No meio daquele sofrimento, o sangue ali, os machucados que se abrem, que escorrem o chão, pingam, ele desmaia, fica extasiado. Regozijo espiritual. Machucou o corpo, mas não alcançou o espírito. E aí ele tem a visão de um mundo feliz, celeste, se vê rodeado de criaturas angélicas, está ali em intimidade com Cristo. Ainda que o mundo machuque, ainda que o mundo castigue, não é suficiente para lhe tirar de perto de Jesus, porque carrega não somente as marcas, mas então o próprio Cristo dentro do seu coração. Essa é a nossa responsabilidade. Carregar as marcas pelo servir. Para que então, desencarnados, nossa consciência esteja tranquila. Tendo dito, como ele disse para Timóteo, na segunda epístola, para esse querido discípulo, combati o bom combate. Esse é o meu desejo para todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco hoje, marcando de fato os estigmas, circuncisões, as chicotadas, sofrimentos muitos no nosso próprio coração. Sofrendo em prol dos outros. Como dizem os Espíritos para Kardec, essa é a caridade. É o pedido do Cristo para nós, que queremos de fato estar com Ele. Muita força, muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Lucas, não vou colocar aquilo que eu te falei, não vai dar para colocar todos os comentários, então depois você entra com calma e você pode acompanhar um pouquinho melhor o que aconteceu aí. De novo, eu vou falar o que está todo mundo comentando com a gente aí. Bom, você viu alguns comentários. O único problema, eu já vou te adiantar, é que as pessoas que a gente traz para Amigos do Bem, você viu que o Edmilson, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, dançou. Ele vira trabalhador, a gente vira tudo trabalho escravo aqui.
E aí já tem muita gente, olha, convida de novo a Aninha, que fez palestra com você, junto com o Gu, estava aqui com a gente, está te mandando um abraço. Todo mundo está falando de uma palestra que você fez ontem sobre os animais, depois até se você puder deixar o link tem bastante gente que tem interesse, é pouco material que a gente tem disponível, né? Mas não vou nem perder muito tempo, Lucas, te agradecendo, não só aquilo que eu falei no começo, pelo carinho todo, pela atenção que você deu desde o primeiro contato que a gente teve, mas principalmente pela explanação, extremamente rica, carinhosa, lúcida, mas de um carinho muito grande. E depois, com certeza, você vai conseguir ler nos comentários, que eu acho que é o grande objetivo, a gente estava falando isso antes de entrar ao vivo, né? O grande objetivo é a gente conseguir tocar algum coração, né? Pelo jeito você conseguiu vários, mas se a gente fizer com que uma pessoa sinta tocada, se sinta com vontade de algum tipo de mudança na direção do Cristo e na direção do modelo que foi nos dado, já é de uma sensação e de uma grande mudança para a gente, para o trabalho do Amigos do Bem e com certeza para você. Então, já de antemão, como está todo mundo cobrando, depois eles falam que eu que não convidei e tudo mais, mas nós vamos, as palestras nós não temos, mas eu vou até te adiantar. Nós temos um projeto das parábolas, nós começamos na pandemia e vamos encerrar no dia 31, na próxima sexta. E aí nós vamos iniciar na segunda-feira, que o pessoal tem feito como Evangelho no Lar esse tempo, né? Nós temos feito meia horinha só. O pessoal usou muitas parábolas como Evangelho no Lar. E a Ana sugeriu, quando a gente encerrasse as parábolas, né, de nós fazermos o Sermão da Montanha, frase a frase. Então, você já está convidado, mas aí depois a gente se programa, depois a gente conversa com calma. Mas, olha, muito obrigado mesmo. Você vai ver, eu vou te mandar o link, mas depois, na hora que você tiver um tempinho, entra no Face. Os comentários foram muito, muito gostosos, e você vai perceber, eu acho que é muito bacana o carinho com que falaram de você, toda a preocupação, e as pessoas sentiram. E aí eu posso falar, porque a gente sempre acaba fazendo, acaba participando um pouquinho com os palestrantes, as pessoas não só gostaram da palestra, como as pessoas ficaram muito sensibilizadas com a sua maneira de ter feito a palestra. Então, nosso muito obrigado mesmo. E agora, como você já virou trabalhador do Amigos do Bem, depois a gente marca para você estar com a gente de novo. Muito obrigado por colocar assim, esse carinho que a gente não merece, de verdade. Uma vez, eu tenho comentado, né, quando dá, que eu sou só um papagaio espírita, né? E aí a Ana, a nossa irmã, né, ela encontrou tá ali no Castelo Interior da Teresa d'Ávila, né? Tem até um curso muito bom da irmã Ayla sobre Santa Teresa d'Ávila, que ela comenta ali no comecinho, ali na introdução do Castelo Interior, que ela mesmo dizia que ela era um papagaio de Jesus, era um papagaio de Deus, que ela não sabia o que ia falar, se precisava falar algo novo, Jesus ia inspirar ela, né? E eu falei, meu Deus, não posso mais falar que eu sou um papagaio papagaio espírita, né? Santa Teresa d'Ávila, papagaio, eu sou um periquitinho, assim, que tá batalhando, sabe? Eu agradeço todo o carinho de todos, eu quero, assim, eu não quero ser injusto para agradecer ninguém, mas agradeço principalmente ao Alexandre e ao Edmilson, que nos convidaram a estar aqui, né, com vocês, e acima de tudo que esses momentos que a gente teve de fato, que o nosso coração tenha batido no mesmo ritmo, no mesmo momento, na mesma frequência que o coração de Jesus. E assim, o pessoal comentou sobre essa palestra que a gente fez ontem, foi assim, uma palestra de 2 horas, a gente se dobrou o tempo, né, que estava assim tão boa, a gente fez com o nosso irmão Rafael lá de Niterói, né, pelo movimento pela ética animal espírita, o MOV, quem quiser ver é só eticaanimalespírita.org, é um grupo de espíritas, assim, muito, assim, irmãos mais velhos meus, assim, professores grandes que eu tenho, que eu tive o prazer de conhecer, que procuram dentro da literatura espírita obras clássicas, obras subsidiárias, Kardec, Emmanuel, Joana, André Luiz, Humberto Campos, Irmão X, enfim, para falar sobre os animais, sobre a evolução dos animais no plano espiritual. Então, quem quiser, fica, né? Vamos colocar assim, a sugestão. A gente fez ontem uma palestra sobre
um bate-papo, né, sobre as bem-aventuranças dos animais, mostrando que o evangelho também é para os animais, como o próprio Jesus diz lá no capítulo final de Marcos, ide o mundo inteiro pregar o evangelho a toda a criatura, ou seja, fazer como Francisco de Assis mesmo fez, irmão Sol, irmão Lua. Então a gente fez, a palestra de ontem muito para isso. Então fica o convite, né, eticaanimalespirita.org, né, todos são convidados a conhecer, tem muitas fontes, se não me engano, são mais de 200 fontes em obras de Kardec, de Chico Xavier. A Ana colocou aí, muito obrigado, Ana. E no demais, eu espero que, de fato, nossas palavras aqui, que elas não são nossas, a gente só repete o que a gente leu, o que a gente escutou, tenham, de fato, ajudado alguém no dia de hoje e no dia da manhã, só o Cristo sabe, mas, acima de tudo, que a gente busque grafar as falas dele nos nossos atos. Diz André Luiz na Agenda Cristã, né, que é justamente as ações que nós tomamos que demonstram os valores que nós já desposamos, ou seja, vão conhecer as marcas que nós já decidimos abraçar com as nossas ações, né? O glutão come muito, o avarento guarda dinheiro, o egoísta, né, só pensa em si, o orgulhoso só quer saber realmente de falar de si mesmo, mas aquele que está ali, que está com Cristo, faz justamente o movimento contrário, que o Cristo mostra na Santa Ceia. Aquele que de fato quer servir a Jesus, sirva a todo mundo. Quer ser o mais, vamos colocar assim, em destaque, suma, desapareça, servindo o outro. Então, esse é o nosso convite. Que Cristo continue abençoando todos vocês aí de São Paulo. Espero que um dia eu possa estar presencialmente com vocês. E um grande abraço para todos os irmãos e irmãs aqui no Facebook, que estão assistindo posteriormente, né? Novamente, que possamos sempre estar imarnados com Cristo, que é de fato o que importa. Lucas, obrigado. Depois, com certeza, dá uma olhadinha nos comentários, foram muito carinhosos mesmos. A Aninha colocou, para quem não viu, a Aninha deixou o site aí, né? Dá uma entradinha para olhar e depois vocês podem acompanhar por lá. E depois, com certeza, a gente se fala de novo para a gente programar. Um beijo no seu coração. Obrigado mais uma vez por todo esse carinho. Gente, boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Forte abraço.